Dentro desse mapa da educação superior que eu cito, eu tento vir compilando informações sobre número de IES, número de cursos, número de ingressos, número de matrículas e número de egressos. É um trabalho, ele constantemente ele se renova, né? Bom, eu tinha falado no primeiro momento sobre a quantidade de matrículas, ou seja, hoje nós temos um certo quantitativo de matrícula dentro do sistema de educação superior, que aproximadamente metade desse sistema hoje está entre as privadas presenciais, somado às privadas à distância. Essas privadas presenciais, ela tem uma caracterização de necessidade de adequação nesse momento a uma reformulação de seus métodos e seus ambientes de aprendizagem, no sentido de rapidamente conseguir disponibilizar ao aluno algo mais próximo possível de um cenário que o aluno vivenciava antes da pandemia, ou seja, um ambiente onde o aluno possa interagir. Porque aí é um outro aspecto, né, que eu não percebo, e é lógico, você vem por uma outra linha de verificar, de apresentar as limitações da sociedade no sentido de conseguir acessar essa educação, mas provavelmente porque você foi na educação fundamental, na básica, mas na superior você já vê um perfil de aluno que ele busca a interação. E é interessante, eu estou ministrando aula utilizando algumas ferramentas interativas e também, não somente interativa, mas também eu estou gravando vídeo e colocando, deixando à disposição para os alunos no Moodle. E uma aula interativa, os alunos que não conseguem acessar o sistema por algum motivo, eles ficam muito decepcionados, eles lutam até o último momento para tentar acessar. Às vezes consegue acessar e pega 2 minutos da aula, mas tem até a possibilidade de se gravar essa aula e depois colocar nas nuvens e esse aluno assistir essa aula novamente. Mas enfim, ele tem nesse momento, ele, a meu ver, eu enxergo que ele externa um anseio de necessidade de alguma forma continuar essa interação e que existe hoje ferramentas, porque é onde eu quero chegar, nessas ferramentas. Eu já fui aluno de uma pós-graduação EAD, provavelmente por eu ter sido aluno da primeira turma, mas assim, a interação era quase zero. A gente conseguia dialogar por vezes com o tutor, por vezes, é, quase não conseguia dialogar com nenhum outro companheiro de turma. Quando os outros companheiros de turma, por vezes, faziam alguma interação, era entendi, ok, compreendi, qualquer coisa entra em contato, enfim. Eram ferramentas que não possibilitava essa interação visual também. E com algumas ferramentas de hoje, né, Zoom, Hangout, Microsoft Teams, enfim, isso é possível. Então, eu incremento nessa sua fala que hoje a EAD ela está um pouco melhor do que ela estava, por exemplo, em 2012, quando eu fiz essa pós-graduação. Acredito que foi em 2012, por aí. E, e o aluno, de alguma forma, ele tá dando uma resposta positiva, mas como eu disse, é um aluno de ensino superior que tem uma caracterização um pouco diferente. Mas, mesmo esse aluno de ensino superior, por vezes eu me deparo com alguns alunos que apresentam limitações, principalmente no que concerne o acesso à rede, né? E em outros casos, por vezes, com um aparelho inadequado.
acredito que não deva ser muito fácil assistir uma aula por meio de um smartphone, né? Então não seja o aparelho mais adequado para assistir uma aula dessa interativa. Mas além e aí o número esse número que eu trago da matrícula, somado, né, a privada presencial, tem característica privada presencial e a privada à distância, hoje ele tem metade das matrículas do sistema. A outra metade está com as públicas. E o que eu percebo, a grosso modo, analisando esses números, é que há uma estagnação evolutiva no sentido quantitativo nas matrículas das públicas e, por outro lado, há um avanço das privadas presenciais. Quando passa a se analisar a quantidade de alunos que ingressam no sistema, aí essa situação se torna mais preocupante e provavelmente explique a primeira, tá? Que a matrícula não avança porque o número de matriculados em instituições públicas, matriculados não, ingressos, né? Aqueles alunos que anualmente ingressam em instituições públicas, estão avançando de uma maneira muito lenta e também sem um avanço quantitativo significativo. Só para dar uma ideia, a Univasf em 2010 teve 846 ingressos. Chegou até 1.142 ingressos em 2016. Em 2018 ela só teve 847. Então, assim, há uma queda nesse quantitativo. A UPE também chegou a 807 em 2014. Eu acho que houve um apogeu aí, né, de pessoas em busca da educação superior durante esse período. Em 2014 a UPE chegou a 807, mas em 2018 menos de 700 alunos ingressaram. E a FACAP que chegou a mais de 1.200 em 2018, 1.101 alunos ingressaram. Então a gente não verifica muita expansão. Com exceção do IFE, e aí eu acredito porque o IFE foi criado na década de... A maioria dos cursos tecnólogos, né? Foi criado nessa década de 2010 e há um avanço de 290 para aproximadamente 400 ingressos no ano de 2018. 290 em 2010. Então, com exceção do IFE, a gente não verifica uma evolução que se manteve. Ela cresceu, mas diminuiu. E qual é qual é o elemento, né, que a gente consegue, que eu consegui identificar para correlacionar essa diminuição? O elemento é a chegada da privada presencial. A partir do momento da chegada da privada presencial, há um crescimento significativo de alunos que migram. O que não significa necessariamente um crescimento do sistema, né? Na verdade, há uma migração, e aí só para a gente ter uma ideia, as privadas que começaram com 259 no começo da década, isso era EAD, aí nesse momento eu não separei, né? Para poder ter uma análise de um horizonte histórico mais longa. Em 2018, elas tinham 5.341 alunos ingressos. Fazer um comparativo com a pública, ela era um décimo. A quantidade de ingressos nas instituições privadas era um décimo no começo da década e em 2018 já se aproximava do dobro, né? Bom, eu até retiro o que eu falei do ampliação do sistema. Você tinha um total aí de aproximadamente 3.000 alunos e você ultrapassa 8.000 alunos no sistema. E esse aumento de ingressos tanto na EAD quanto na presencial. Então veja bem, eu percebo que, que há uma tendência, né, na educação superior em Petrolina de um fortalecimento
das instituições privadas, fortalecimento no que concerne aos aumentos quantitativos. Concomitantemente, eu também percebo uma tendência de que os números das públicas estão se mantendo. Então, assim, essa manutenção provavelmente ela se dá pela ou ela poderia ser revertida, né, a partir da diversificação do quantitativo de cursos, né, aumentar a quantidade de cursos que ainda não são ofertados, e também aumentar a quantidade de vagas, a oferta de vagas em alguns cursos que têm uma maior demanda, né? Não sei como as instituições públicas, principalmente principalmente aquelas que têm seus orçamentos completamente financiados pelo Estado, seja o Estado de Pernambuco ou a União, no caso do IFE e da Univasf. Eu não sei como é que elas enxergam esse aumento da quantidade da oferta de vagas em alguns cursos com maior demanda como positivo. Não sei qual é a posição dela, principalmente no que concerne uma posição de infraestrutura, porque eu quero acreditar que esse crescimento significativo na iniciativa privada, ela se dá basicamente por dois motivos. Na EAD, pelo preço, né? A EAD, o preço que ela cobra comparado a um presencial um terço, ou às vezes, a depender da instituição, é um quarto do valor de uma presencial. E a flexibilização de não ter horário, aspas, né? Que é o pior horário que tem, porque depende da auto-organização. E no caso das presenciais, e aí é onde eu toco esse ponto, onde é que como as públicas lidam com essa situação e enxergam essa situação. No caso das presenciais, é os cursos das áreas médicas, porque parece-me, a grosso modo, que o que está movimentando esse aluno hoje em dia na escolha dos cursos é a questão da capilaridade desse profissional no mundo do trabalho. Quando eu chamo de capilaridade, é a possibilidade dele ingressar e reingressar no mundo do trabalho com salários que dê alguma condição de uma convivência mínima. E isso a gente encontra mais na área de saúde, né, com ênfase na área médica, e nas áreas jurídicas, na área jurídica com ênfase no direito. Então, o aluno, essas instituições privadas que chegaram, elas estão ofertando. Onde é que elas estão crescendo? Elas estão crescendo na odontologia, estão crescendo na enfermagem, estão crescendo na biomedicina, estão crescendo na farmácia, algumas já com o pé dentro da medicina. Então, esses cursos que estão atraindo alunos que provavelmente ficam tentando durante um bom tempo aí em uma instituição pública, e pelo número limitado de vagas, por vezes eles não obtêm o sucesso no ingresso, né? Aí desistem e vão tentar uma privada visando financiar por meio do FIES ou outras diversas formas. Mas enfim, mas há um fortalecimento desse mercado privado na educação superior em Petrolina, e isso me leva a crer que esse fortalecimento, ele, tanto neste momento, ele está se utilizando para continuar forte, ele está se utilizando dessas ferramentas online para poder continuar ministrando seus cursos, como eu acredito também que eles já estão refletindo, já é uma reflexão bem madura dentro dessas instituições sobre como vai ser depois da pandemia, né? Essas instituições elas visam ter os melhores resultados financeiros.
Então, acredito eu que algumas adequações ao modelo convencional elas vão introduzir. Hoje já é inclusive permitido legalmente que até 25% da carga horária de uma estrutura curricular possa ser ministrado na modalidade à distância. O que na regulamentação, inclusive, não está claro, nesses 25%, se seria 25% de todas as disciplinas ou algumas disciplinas em sua totalidade. Então, veja bem, muitos cursos hoje são em um grau de tecnicismo que beira o extremo. Grau de tecnicismo hoje que, por vezes, eles ou rejeitam ou eles têm resistência a alguns componentes curriculares que não faça parte desse padrão do tecnicismo que entendem são necessários para compor o conhecimento de algumas áreas do saber. E com isso, eu acredito que essas disciplinas que estão no rol das disciplinas que resistem, geralmente são as humanas e as sociais, tá? Principalmente as humanas, poderão ser disciplinas, sim, que sejam adequadas. Eu não digo no sentido de adequada, de que seja ideal, que seja feito, mas adequada no sentido de manipulada para serem ministradas em outra modalidade. Eu acredito que isso, inclusive, tornar-se-á uma estratégia mercadológica, porque não de uma maneira significativa, mas isso diminuirá os custos dessas instituições no que concerne à infraestrutura física e manutenção de infraestrutura física. E é sobre esse contexto que forma o que eu vou chamar nesse momento de economia da educação superior, que eu peço permissão para tratar no próximo vídeo. É uma posição onde eu colocarei alguns elementos que eu entendo que são positivos, principalmente sobre a ótica ambiental e também uma outra lógica sobre a ótica econômica, da implantação e aos poucos de alguns aspectos do trabalho conjunto, não substituição, vamos chamar de um trabalho integrado dessas duas modalidades de ensino.